Diga para quem está do seu lado: Deus te faz um chamado. Diga para quem está do outro lado: Deus te faz um chamado a ser um combatente na oração, diga para ele, a ser um intercessor na força e no poder do Espírito. E o presente, agora eu estou falando para vocês, o presente que a igreja nos dá dessa primeira leitura do Salmo, mas também do Evangelho, colocam alguns princípios para a nossa vida dentro dessa caminhada do combate, da oração, da intercessão. Um princípio de obediência, o princípio de humildade e o princípio da fé. Veja bem, o profeta Jeremias, nós temos acompanhado na liturgia, nesse tempo comum que nós vivemos, nessa 17ª semana do tempo comum especificamente, e temos visto o profeta obedecer a Deus. Ele vive momentos de dificuldades diante da profecia, diante daquilo que Deus fala com ele, diante daquilo que Deus manda ao profeta falar. Ele vive momentos de crise pela não receptividade da profecia que ele proclama. Ele vive momentos interiores de luta interior com o seu temperamento, com as tendências que ele traz da sua história, com os sentimentos que ele nutre no coração, mas principalmente sentimentos esses pautados na rejeição que ele recebia, na perseguição com a sua profecia, em tudo aquilo que ele proclama, declara, e tudo aquilo que vem como consequência da sua vida profética. E hoje nós vemos aqui uma consequência do profetismo de Jeremias, uma oposição direta dos sacerdotes daquele povo, dos outros profetas que profetizavam aquilo que a corte queria ouvir, que o povo queria ouvir, mas Jeremias, como homem de Deus, e uma característica desse homem de Deus, da sua intimidade, ele possuía intimidade, ele tinha relacionamento pessoal com Deus, e Deus diz para ele falar, e ele vai, obedece ao chamado de Deus, à direção de Deus, e ele fala exatamente aquilo que Deus queria que ele falasse. O princípio da obediência, ele obedece à voz de Deus. Se nós recordarmos, quarta-feira, na liturgia, Jeremias está num momento de crise, diante de Deus, ele dizendo daquilo que ele estava vivendo. Deus diz: Jeremias, se te converteres, eu te converterei o teu coração. Ou seja, se você voltar a compreender o chamado profético que eu te fiz, e você continuar, você vai tornar-se uma muralha de bronze, intransponível. Você vai perceber, Jeremias, a minha presença, porque eu estou contigo para te salvar e para te defender, dizia o Senhor ao profeta Jeremias. Ontem nós escutamos aquela belíssima imagem que Deus falava com o profeta: vá na casa do oleiro. Perceba como que o oleiro modela o vaso. Se ele tem problema, ele começa tudo de novo. Se ele percebe um defeito: ó casa de Israel, eu não posso fazer isso também com vocês? E hoje a igreja coloca essa profecia e mostra exatamente um homem obediente a Deus. Mas o homem obediente a Deus que recebe dos seus compatriotas, daqueles homens que eram tidos como religiosos, dos sacerdotes, dos outros profetas, uma rejeição, uma oposição que revela a oposição do maligno, a oposição de Satanás à palavra de Deus, à direção de Deus, à vontade de Deus de transformação de um povo. Porque além de ser profeta, Jeremias, antes de ser chamado ao profetismo, ele era sacerdote do templo.
Ele servia a Deus como sacerdote e Deus o chama ao profetismo, mas ele já tinha essa função de ser mediador, de ser intercessor entre Deus e aquele povo. Ele intercedia, ele oferecia orações, sacrifícios a Deus na intenção daquele povo. Porém, aquele povo foi se corrompendo na sua vida religiosa, aquele povo foi se corrompendo na sua vida moral, aquele povo foi se corrompendo na sua identidade. E Jeremias foi chamado para ser profeta desse povo. E na obediência ele profetiza e recebe a oposição da profecia. Aqui eu queria chamar a sua atenção para a oposição do maligno à vontade de Deus. A oposição de Satanás à vontade de Deus. Para a nossa vida, o chamado que Deus nos faz. A oposição do mal, a obediência da palavra. A oposição do mal. Eles prendem Jeremias, porque Jeremias estava profetizando. Mas de onde vinha esse desespero? Jeremias fala em nome do Senhor que Jerusalém, que o reino de Judá, ele é o profeta do reino do sul. Lembrando que o reino do sul, as duas tribos, Benjamim e Judá, o reino de Judá, e ele diz: se vocês não mudarem de vida, se vocês não se converterem, se vocês não voltarem ao Senhor, olha aqui o que Deus vai dizer. Assim fala o Senhor, versículo 2 do capítulo 26. Põe-te de pé no átrio da casa do Senhor e fala a todos os que vêm das cidades de Judá para adorar o Senhor no templo, todas as palavras que eu te mandei dizer. Olha a ordem do Senhor: não retires uma só palavra. Talvez eles ouçam e voltem do mau caminho, e eu me arrependa da decisão de castigá-los por suas más obras. A intenção de Deus é sempre de salvar. Aquilo que o profeta anuncia, mesmo que seja negativo, mesmo que seja uma situação catastrófica, é para que aquele povo seja sacudido por aquela palavra, aceite aquela palavra, se volte para o Senhor, se converta e comece de novo o seu caminho. Deus está aqui dizendo a Jeremias que esse povo ouça a tua palavra e volte do seu mau caminho, para que eu não os castigue por suas más obras. E continua: a eles então dirás: isto diz o Senhor, se não vos dispuserdes a viver segundo a lei que eu vos dei, a escutar a palavra dos meus servos, os profetas, que eu vos tenho enviado com solicitude e para a vossa orientação, e que vós não tendes escutado, farei desta casa uma segunda Silo, e farei desta uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Veja só, Jeremias vai, Jeremias obedece, Jeremias fala em nome do Senhor, Jeremias vive esse princípio da obediência. Mas por que aquele povo se irritou tanto? Por que os sacerdotes se irritaram tanto? Porque antes do templo de Jerusalém, antes de se estabelecer no Monte Sião a glória de Deus, era em Silo, neste lugar, que se concentrava a vida espiritual de Israel. Nós precisamos compreender a palavra. Foi neste lugar onde a arca da aliança se encontrava, que Ana orou a Deus pedindo que ela ficasse grávida. Até que o sacerdote vai e fala para ela, Eli fala: mas você está bêbada aqui diante de Deus? Ela estava neste lugar em Silo, em oração, intercedendo, pedindo por uma situação humilhante que ela vivia, da esterilidade. E Deus ali escuta a intercessão de Ana e vem Samuel. Ali onde Samuel escutou em Silo a voz do Senhor que dizia: Samuel, Samuel, ali foi o chamado de Samuel. Amanhã, na minha pregação da tarde, eu vou tocar nesse assunto dos dois grandes intercessores
que Deus elogia pela boca do profeta Moisés e Samuel, os dois grandes e maiores intercessores aos olhos de Deus. É em Silo que eles experimentam. Se você for em Juízes 21, você vai ver isso. Se você caminhar pela Bíblia, 1 Samuel, no capítulo 4, você vai se deparar com essa catástrofe que Deus manda dizer a esse povo: se vocês não se converterem, não ouvirem a minha voz, vai acontecer como aconteceu em Silo. O que aconteceu em Silo? Os filisteus invadiram Silo e roubaram a arca da aliança. Levaram embora a glória de Deus de Israel, levaram embora a presença de Deus, porque eles tinham se tornado um povo infiel, um povo que havia trazido para dentro da sua realidade o esvaziamento espiritual. Eles tinham se esvaziado espiritualmente, eles tinham se adentrado nas superstições, na idolatria. Até os filhos de Eli, Hófni e Finéias, tinham se corrompido. Eles se aproveitavam do povo, aproveitavam da boa intenção do povo, comiam daquilo que não era permitido que eles comessem. Eles se aproveitavam das ofertas do templo. A espiritualidade havia caído, eles haviam se corrompido. E eles viviam um mundanismo dentro da vida de um povo eleito e escolhido. Eles não viviam no caminho do Senhor, eles estavam distante do projeto de Deus. E os filisteus arrasaram Silo, arrasaram aquele povo, roubaram a arca, a presença de Deus. E foi um momento de catástrofe, foi um momento de desastre para o povo escolhido. Nós não temos mais a presença de Deus, mas eles não valorizavam mais a presença de Deus. Nós não temos mais a arca da aliança, mas eles não valorizavam mais aquilo. E naquela batalha, quando os filisteus invadem Silo e roubam a arca, Hófni e Finéias são assassinados, os dois filhos de Eli. E Eli está lá, um velho já, cego, numa cadeira, quando chega a notícia: olha, mataram Hófni e Finéias. Como pai, ele sentiu uma dor tremenda dos seus dois filhos assassinados. Mas quando disseram para o sacerdote Eli que a arca de Deus havia sido roubada, ele caiu para trás, bateu a cabeça e morreu. A tragédia da ausência da presença de Deus. O que Deus manda Jeremias anunciar? Se vocês não se converterem, eu vou tirar de vocês a minha glória, a minha presença, como eu fiz em Silo. A cidade vai ser amaldiçoada, o templo vai ser destruído. Veja só, uma cidade amaldiçoada por todos os povos da terra. Se vocês não fizerem a minha vontade, se vocês não me obedecerem, vocês passarão por essa humilhação de um povo que foi escolhido para refletir a minha santidade e a minha glória. Se tornará um povo humilhado, sombrio, abatido, sem a minha presença. E o profeta vai como intercessor e como profeta de Deus, e ele anuncia. E ele paga o preço da profecia. Ele é preso. Ele paga o preço da profecia. Ele é humilhado. Prenderam-no os sacerdotes, os profetas e o povo, dizendo: este homem tem de morrer. Tem que morrer porque era fiel a Deus. E eles viviam na infidelidade. Diga para quem está do seu lado: meu irmão. Diga para ele acordar. Diga: meu irmão. Existe um projeto de Deus, existe um chamado de Deus, mas hoje Deus quer perguntar a você. Diga para ele: Deus quer perguntar a você: você está disposto a pagar o preço desse chamado?
Diga para quem está do outro lado: você está disposto a pagar o preço desse chamado? Aponta agora para quem está em casa: você está disposto a pagar o preço desse chamado? Agora você responde para Deus, batendo no seu peito: eu estou disposto a pagar o preço desse chamado. Mais uma vez, bata aí no peito: eu estou disposto a pagar o preço desse chamado. Olha, vou ser bem claro: o preço do chamado, a oposição de Satanás. A oposição de Satanás à vontade de Deus, a oposição do diabo contra os intercessores, aqueles que se colocam na brecha da intercessão, aqueles que decidem fazer uma caminhada concreta, decidida, de se colocarem na brecha da intercessão por diversas situações. Meus irmãos, olhemos para a história da igreja, nós vamos contemplar uma igreja sustentada pela oração de intercessão. A intercessão de mosteiros, de carmelos, de homens e mulheres que 24 horas do seu dia estão dispondo dos seus sacrifícios, da sua oração, do seu jejum, da sua penitência para sustentar a igreja e para sustentar esse mundo. Eu não tenho dúvida que esse mundo ainda não foi destruído, porque nesse mundo existem homens e mulheres de joelhos dobrados, intercedendo constantemente pela humanidade e pela igreja. E é essa força de intercessão que mantém a promessa de Jesus: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a minha igreja, porque a minha igreja se mantém de joelhos diante de mim. A minha igreja se mantém na intercessão. Veja a história de quando São Bento é chamado por Deus e ele funda os mosteiros na Europa, como que a intervenção de Deus, pelo poder da intercessão, salva a Europa. E eu preciso dizer para você, no tempo atual, aonde nós estamos vendo esse esvaziamento espiritual, aonde nós temos visto esse mundanismo, e muitas vezes no nosso meio carismático, nas nossas comunidades, na nossa vida paroquial, nos nossos grupos, nos nossos movimentos pastorais, nós temos percebido que em muitos lugares existe esse esvaziamento espiritual, a permissão da entrada de um mundanismo, como lá em Silo eles viviam. E a gente percebe que é necessário. Eu posso ouvir o toque do chofar convocando um povo para a guerra, mas para a guerra espiritual da intercessão, para a guerra espiritual do joelho dobrado, das lágrimas, da penitência, da ascese, da volta para a vontade de Deus, para o chamado de Deus. Meus irmãos, o seguinte: a intercessão, ela é uma função esperada de todo cristão fiel. Quem aqui é cristão, católico, fiel? Levanta a mão. É uma ação esperada de todos nós. Não apenas nós devemos, cada um de nós, estar intercedendo por outros, mas a maioria de nós, indubitavelmente, deveria estar fazendo isso muito mais do que está fazendo. No mínimo, uma vida cristã decente deveria ser caracterizada, pelo menos, por um determinado tempo a cada dia, para a oração, incluindo a intercessão. A intercessão é uma função de todo cristão. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão dele e diga: a intercessão é uma função de todo cristão. Pergunta para ele: você já rezou por alguém da sua família? Por alguém que te pediu oração? Você já rezou pelo seu movimento, pela sua paróquia, por uma pessoa que está enferma? Pergunta para ele: já fez isso? Isso é intercessão. É o chamado, balança a mão dele, é um chamado que Deus faz a todo cristão. Balança a mão desse irmão. Então, meu querido, dá um jeito de dedicar-se mais à intercessão. Balança a mão dele e diga: saia do seu egoísmo
de ficar pensando só em você mesmo, e tenha coragem de entrar na dinâmica eclesial. A fé não é só minha, é nossa. E nós, como cristãos, filhos do mesmo Pai, irmãos, precisamos assumir o compromisso da intercessão. Balança a mão desse irmão e diga: Deus conta com você. E aí, pergunta para ele: e aí, você? O que vai responder para Deus? Balança mais uma vez a mão dele e coloca a responsabilidade. Eu quero que você coloque responsabilidade sobre esse irmão. Diga: Deus conta com você. Todo cristão é chamado à intercessão. Diga para ele: olha só, ao invés de você ficar falando dos outros, seu língua grande, comece a orar pelas pessoas, porque falar não vai mudar a vida de ninguém, mas dobrar os joelhos vai transformar a vida daquela pessoa que é um empecilho na sua vida. Eu separei a minha pregação de amanhã para falar da intercessão pessoal. Nós precisamos de intercessores. Eu estou dizendo de uma intercessão a nível geral, que todos nós somos chamados a viver, mas existe um ministério de intercessão, de pessoas que se consomem pela intercessão, que gastam horas e horas do seu dia intercedendo, que fazem jejuns, campanhas de oração, de intercessão, porque foram chamados. É muito interessante a gente ver, nós que às vezes coordenamos grupos de oração, a gente às vezes em reunião, aí está lá no discernimento do núcleo, aquela pessoa é até uma pessoa boa, mas ela não tem muitos dons, né? Vamos colocá-la na intercessão. Como se a intercessão fosse um lugar para pessoas que não têm dons. Dentro da visão de corpo, quem estudou biologia, será que o fígado do Gilmar é menos importante do que a mão dele? A mão dele está visível. Levanta a mão aí, toque aí, meu filho. Dá um soco aí. De novo, vamos lá, para dar certo. A mão dele está visível. E muitas vezes nós nos sentimos atraídos às coisas visíveis. A aparecer. Eu quero ser um pregador como João Batista. Eu quero ser ministeriado em cura, em libertação. Eu quero ter o poder de expulsar os demônios. Nossa, eu quero ser reconhecido pelo dom do milagre. A gente só quer aquilo que faz a gente aparecer. Mas quem disse que aquilo que aparece é mais importante? Será que o Gilmar sobrevive sem fígado? Muitos grupos têm acabado porque estão achando que só aquilo que aparece é o que vale. O que é mais vital é a intercessão. O que é mais vital para o sucesso de uma obra, o sucesso de um ministério de música que tenha unção, poder, é a intercessão. A coisa mais vital para uma comunidade, para uma paróquia, para o seu pároco, é a sua oração de intercessão por ele, porque a intercessão muda situações, muda realidades, a oração, e ela é algo vital, que nós temos esquecido, que nós temos abandonado, que nós temos deixado de lado, porque não aparece. É aquela história do escondido, ninguém vê o intercessor, ele se esconde aos pés do Senhor, e ele intercede, ele não aparece, ele não reflete nenhuma realidade de importância, mas ele está ali, mas sem ele a obra não vai para frente. É o ministério do escondimento. Mas eu volto a dizer, ninguém quer ficar escondido, todo mundo quer aparecer. Nós vivemos no mundo midiático. Estou aqui na mídia, estou me vendo aqui na telinha da televisão. Olha lá, estou aparecendo no mundo inteiro. Estou aqui. Nós vivemos nesse mundo superficial que não entende o que é essencial. E o essencial
é o ministério que Deus nos chama da intercessão. Mas é o ministério do segundo princípio, o princípio da humildade. O princípio da humildade, da simplicidade. Nossa, mas ele não é o filho do carpinteiro? De onde vem essa sabedoria? Essa autoridade no falar? Jesus não subiu no púlpito da sinagoga de Nazaré e disse: vocês pensam que eu sou o filho do carpinteiro? Eu sou o Messias. Foi isso que ele fez? Não. Eu sou o filho do carpinteiro, filho de José, o carpinteiro. Ele não subiu no púlpito e disse: olha, vocês estão me rejeitando, vocês estão dizendo aí que eu sou filho do carpinteiro, filho de Maria, os meus parentes estão aqui, todo mundo conhece, eu faço parte dessa vilinha mesmo aqui em Nazaré. Ele não se pronunciou diante daquilo que eles falavam, porque Jesus é o modelo da humildade, da pobreza, da kenosis, do rebaixamento. Lembra da tentação? Joga-te daí do pináculo do templo, porque Deus enviará os seus anjos para te proteger. Ele deu um espetáculo, para que todos creiam em ti. Satanás dizia: apareça, demonstre o seu poder, a sua glória. Não tentarás o Senhor teu Deus. O princípio da humildade. O intercessor, ele precisa ser obediente a Deus no chamado que Deus o faz, mas ele precisa ser humilde e entender a importância que não está no reconhecimento, mas na decisão de fazer a vontade de Deus. A importância na igreja não está no reconhecimento, mas naquela decisão que eu tomo de fazer a vontade de Deus, na humildade, na simplicidade. Jesus, ali, como filho do carpinteiro, humilde, simples. Filipenses capítulo 2. Mesmo sendo Deus, ele se fez homem, se humilhou, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se rebaixa. A humildade, que é o maior exorcismo contra Satanás, o soberbo, o orgulhoso, o vaidoso. A humildade, o princípio da humildade, de saber que existe sobre a minha vida um chamado ao escondimento, ao secreto. O profeta é esse que vive no secreto. Jeremias não ficava o tempo todo em cima de um estrado profetizando. Jeremias não ficava o tempo todo, ele ia quando Deus mandava, mas ele ficava ali no seu relacionamento de intimidade, na sua insignificância diante da grandiosidade de Deus. Humildade, nós só obedecemos quando nós somos humildes. Nós só obedecemos dentro desse princípio da humildade, porque o humilde é capaz de escutar aquilo que o outro está dizendo. O humilde é capaz. Meu irmão, minha irmã, já que nós estamos no ano da Copa, né? Se um time de futebol não obedece ao esquema tático que o seu treinador coloca, ele consegue vencer alguma coisa? Vamos retomar aquele dia que todo mundo quer esquecer, quando o Brasil levou 7-1. Quando ele levou o segundo gol, eles perderam o esquema tático. Eles esqueceram tudo que o técnico tinha dito e levaram 7. Sem consciência, sem obediência, sem a humildade de entender, é aqui, nós vamos fechar aqui, nós vamos fazer isso, nós vamos aqui, o zagueiro fica aqui, o atacante vai. Nós perdemos de 7-1 porque nós esquecemos o esquema tático.
E se nós não formos humildes em escutar e em obedecer a Deus, nós vamos perder a guerra espiritual que nós estamos inseridos. A humildade e a capacidade de obedecer. De obedecer uma voz de comando, uma voz de direção. De se submeter à vontade de Deus. Princípio de humildade, que me leva a ser extremamente obediente, que me leva a viver aquilo que é a vontade de Deus. O filho do carpinteiro. Porém, aquele povo tinha um espírito de importância, que muitas vezes reina em muitos lugares. Jesus não era uma pessoa importante, a sua família não era importante, ele não tinha um nome importante naquela cidade, ele não tinha estudado nas melhores faculdades daquela época, ele não tinha. Ele era o filho do carpinteiro, ele tinha calo na mão de trabalho. Ele usava na sabedoria divina as coisas mais simples para o seu ensinamento. Falava de agricultura, falava de construção, de plantação, de semeadura de sementes. Falava da vida, das coisas concretas. E aquele povo perdeu a graça da presença do Filho de Deus no meio deles, porque eles tinham um espírito de importância. Ele é só o filho do carpinteiro. Não conseguiram reconhecer na simplicidade o grande mistério que estava sendo revelado a eles. E quantos católicos hoje têm perdido a graça da Eucaristia por causa da simplicidade do mistério de um Deus que na sua kenosis quis ficar presente num pedaço de pão na igreja una, santa, católica e apostólica, cumprindo a profecia de Mateus capítulo 20, 28. Estou convosco todos os dias até os fins dos tempos, porque nós temos dificuldade com a simplicidade. Os confessionários têm ficado vazios e os consultórios de psicólogos e psiquiatras abarrotados, porque no confessionário você não paga nada, é gratuito. Mas eu me trato com o psicólogo que se formou naquela universidade. Confissão? As coisas simples estão perdendo o valor diante da soberba e do orgulho que Satanás tem semeado no meio da humanidade. Por que ele foi expulso do céu? Porque ele não se submeteu. O orgulho, a vaidade, o princípio da humildade, o princípio da capacidade de estar no escondimento, de não aparecer, mas o princípio da vitalidade da igreja, da força da evangelização na igreja, a força dessa oração, dessa intercessão. Diga comigo: Senhor, eu preciso fazer essa experiência, que hoje a sua liturgia me conduz à experiência da obediência. Eu quero, Senhor Deus, obedecer, mas eu preciso que o Senhor me conceda a graça desta humildade, de saber escutar a sua voz, a sua direção, mas também, Senhor, de submeter-me à voz das autoridades, à direção das autoridades, para que eu viva, Senhor, aquilo que é a sua vontade para a minha vida. Eu preciso dessa humildade, Senhor, de coração, de atitudes. Eu quero renunciar, Senhor, a todo tipo de orgulho, de vaidade. Eu quero renunciar, Senhor, a tudo aquilo que muitas vezes vem ao meu coração, nessa tentação de ser importante, de ser reconhecido, de ser visto,
aplaudido, elogiado. Liberta-me, Senhor, de todas essas tentações, para que eu viva a kenosis, a humildade. Eu preciso, Senhor, desse dom. Faz acontecer na minha vida essa obra. Meus amados, para concluir, a terceira coisa, o princípio da fé. A fé que me faz ter visão. O que faltou ao povo de Nazaré? Fé. Jesus vai concluir o evangelho dizendo, ou melhor, Mateus conclui o evangelho dizendo, e Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Jesus não operou naquele lugar, porque eles não tinham fé. Eles estavam simplesmente na visão humana. Eles não tinham uma visão espiritual, a visão de fé. Vamos olhar lá para os profetas, os sacerdotes e o povo que prendeu o profeta Jeremias. Eles não tinham visão espiritual. Eles não tinham fé. Eles não acolheram a voz de Deus. Em Nazaré eles não acolheram o próprio Deus que os visitou e falou a eles. Porque faltava-lhes fé. Eles não conseguiram enxergar com os olhos da fé aquela obra tremenda, maravilhosa que poderia se realizar ali na cidade de Jesus. E nós precisamos ter fé quando nós nos colocamos diante de Deus, acreditando que a nossa oração pode mudar sentenças. Esses dias um homem de Deus me fez uma pergunta, e aquela pergunta me inculcou. Ele me fez uma pergunta, e eu dei a resposta. Contei tudo aquilo que era a realidade. E ele disse, não, mas é porque eu tenho orado nessa situação e a visão que Deus me dá é essa. Na hora já me acendeu o alerta. É um homem de Deus que está falando. E eu comecei a interceder naquela situação. Eu comecei a todos os dias na minha adoração, no meu terço. Eu comecei todos os dias ali na minha intimidade com Deus pedir, Senhor, se existe essa situação, porque o Senhor não permitiu que este teu filho me fizesse essa pergunta e dissesse dessa imagem por qualquer realidade. Não é do nada, o Senhor está me falando. E ali eu comecei a interceder, porque eu tive fé naquilo que aquela pessoa estava falando. Eu fui num retiro e um padre orou por mim, e esse padre trouxe uma palavra de direção para a minha vida. Ele não sabia o que eu estava vivendo. Ele não sabia das batalhas espirituais que eu enfrentava. E isso aqui é a primeira vez que eu estou falando. As batalhas espirituais que eu enfrentava para celebrar a missa do clube da evangelização. Ele não sabia o que eu sentia no meu corpo toda quarta-feira, na minha cabeça, no meu físico. A oposição direta de Satanás contra aquilo que é aquela celebração. E ele trouxe naquela hora, ele falou assim, eu não vou dizer para você não se assustar o que ele viu, mas ele falou, padre, na hora que eu estava orando pelo Senhor, eu vi isso, isso e isso, e eu digo para o Senhor, arrume parceiros de oração, para que 2 pessoas, pelo menos todos os dias, estejam orando pelo seu ministério e pelo Senhor. Na mesma hora, meu irmão, eu acredito, eu tive fé. Eu falei, isso é besteira, esse padre sabe que eu celebro uma missa na televisão, então ele está inventando coisas na cabeça dele. Não, a fé é o princípio da fé. São Paulo vai dizer, lá na 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, Paulo vai dizer aos Coríntios, nós caminhamos pela fé e não pela visão, não pela visão humana, mundana, não. Eu liguei na mesma hora e pedi na minha cidade 2 intercessores por dia para estarem orando por mim. Eu fui em um Carmelo e pedi
que uma carmelita me adotasse em oração. No mosteiro beneditino pedi que uma pessoa me adotasse em oração, uma monja me adotasse em oração, porque eu acreditei. E olha, alguns aí racionais podem até dizer, mas foi uma ação psicológica. Não. A batalha que eu enfrentava no meu físico, e o Padre Mil sabe que eu partilho com eles, o Padre Bruno, ela cessou na quarta-feira. Eu não vivo aquela batalha. Eu sei que existe uma batalha, mas eu sei que existem companheiros de oração, de intercessão, que estão intercedendo por mim, e aquela batalha está sendo vencida. Eu fui até o nosso departamento de eventos e pedi que durante a missa do clube tivesse no palco uma equipe de intercessão para interceder. Então, se você não vê, porque eles ficam no escondimento, quem aparece é o Padre Rocha. Mas os intercessores ficam escondidos, mas estão ali intercedendo durante a Eucaristia, pela batalha espiritual, por causa das libertações, dos milagres que acontecem. O Padre João Batista Bachubora, lá da África, me chamou no encontro, e ele trouxe a mesma revelação. Eu já tinha acreditado, mas ele trouxe sem saber, ele não sabe o que eu faço. E ele falou, padre, eu vejo isso, você celebra alguma missa pública? E ele disse, tem pessoas que vêm desejar o mal para o Senhor. E eu acreditei no princípio da fé. Deixe de ser espiritualoide. Não, meu compadre, desculpa falar assim. Eu sei que eu caminho no mundo espiritual, e eu acredito mais no mundo espiritual do que no real. Eu acredito mais no mundo espiritual do que no real. Nós estamos numa batalha espiritual. Amanhã você vai me ouvir falar disso. Eu vou te dar um diagnóstico da situação atual, para você entender a batalha espiritual que tem ficado explícita no nosso tempo. E ali os meus companheiros de oração começaram a interceder. Eu podia desconsiderar esse homem de Deus que me falou, eu podia desconsiderar o outro padre que me exortou, eu podia desconsiderar na minha soberba espiritual aquilo que o João Batista me falou, o Padre João Batista, mas como eu escolhi caminhar pela fé e não pela visão humana, eu fiz exatamente aquilo que eles me pediram, e eu posso dizer para você que eu experimento o resultado dos meus companheiros de intercessão e de oração, que intercedem todos os dias por mim, que jejuam, que oram o texto, que vão na missa, que fazem sacrifícios, penitências. Por quê? Eu não quero entrar nessa guerra para perder, mas eu quero obedecer à tática do meu técnico. Eu quero obedecer aquilo que ele determina que eu faça. Você quer experimentar vitória, manifestação do poder de Deus na sua intercessão? Peça para Deus a fé, a visão espiritual, a fé, para que você, quando se colocar diante de Deus, você entenda que existe um princípio, um propósito de Deus para a sua vida, e é Ele que vai honrar a sua fé. O salmista vai dizer no Salmo 36, um justo nunca fica sem resposta. Você quer fazer essa experiência? Fica de pé por um momento. Respira fundo aí. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Respira fundo mais uma vez. Diga obrigado, Senhor, pela certeza da sua presença. Obrigado, Senhor, pelo chamado que o Senhor me faz. Obrigado, Senhor, pela riqueza da sua palavra no início desse acampamento de oração. Eu quero, Senhor Deus,
experimentar a força do seu chamado na minha vida. E eu quero te louvar, Senhor, te bendizer, te adorar nessa hora, pelo que tu és. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui. E eu sei que o Senhor me chama a essa experiência. Agora ergue os seus braços, feche os seus olhos e com a sua voz vai dizendo palavras de louvor e adoração ao Senhor nessa hora. Vai dizendo ao Senhor que você é grato pelo chamado que Ele te faz. Todo cristão é chamado à intercessão. Vai agradecendo, ergue bem alto, mais alto que você puder os seus braços. Isso é um sinal de que você quer se dispor agora diante de Deus, nesse louvor, nessa adoração. Agradeça sem medo ao Senhor nesse momento. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado por essa liturgia. Nós queremos render a Ti o louvor, a adoração. Obrigado por esse acampamento no combate da oração. Obrigado porque o Senhor me chama a ser combatente, a ser intercessor. Vai dizendo palavras de adoração ao Senhor nessa hora. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero, Senhor, eu quero caminhar na sua presença, nesse louvor. Eu quero experimentar, Senhor, a sua presença. Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és poderoso. Obrigado, Senhor, pelo seu testemunho de humildade. Tu és o filho do carpinteiro, mas Tu és o filho de Deus, aquele que veio para me salvar, aquele que opera maravilhas, opera milagres. E eu quero Te adorar, ó filho do carpinteiro. Eu quero Te adorar, ó filho de Davi. Eu quero Te adorar, ó filho de Deus, ó Messias, ó Salvador. Nós queremos Te glorificar nessa hora, nessa liturgia, pela força dessa palavra. Seja louvado, adorado, glorificado, exaltado, engrandecido. Nós Te bendizemos, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor, nessa hora. Nós rendemos a Ti o nosso louvor. Nós rendemos a Ti a nossa adoração. Nós declaramos, Senhor Deus, que Tu és o vencedor, que Tu és o Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que vence as batalhas, o combate. O Senhor é aquele que nos concede a vitória, aquele que confirma na nossa vida esse chamado. Obrigado, Senhor, na nossa pequenez, na nossa fragilidade, nas nossas limitações. Hoje nós queremos reconhecer esse chamado. O Senhor nos chamou para o escondimento da oração, da intercessão, para o escondimento do clamor. Senhor Deus, obrigado por me despertar para a importância da intercessão, para a importância do louvor, para a importância da oração que provoca eficácia, que muda realidades, que quebra sentenças, que faz com que as barreiras caiam por terra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor revela o poder que há na intercessão. Obrigado pelos milhares de intercessores que existem na sua igreja. Obrigado, Senhor, por toda a vocação daqueles que estão enclausurados na intercessão. Obrigado, Senhor, obrigado pelas carmelitas, obrigado, Senhor, pelos beneditinos, beneditinas, obrigado, Senhor, por tantos irmãos e irmãs que vivem na intercessão. Nós Te agradecemos, Senhor, as outras vocações intercessórias na sua igreja. Mas obrigado, Senhor, você que faz parte de toda a caminhada da igreja, no seu serviço de leigo na igreja, vai agradecendo ao Senhor por esse chamado. Obrigado, Senhor, eu Te agradeço. Eu nem mereço, mas o Senhor quis assim, o Senhor me chamou. Agora mais uma vez, se você abaixou os seus braços, eleva de novo os seus braços e pede ao Senhor: Senhor, me dê o dom da fé. Eu quero interceder com fé, eu quero acreditar na revelação, eu quero acreditar na direção, como Jeremias acreditou na sua palavra, foi, e na obediência profetizou. Eu quero, Senhor, o dom da fé, para eu entender que na simplicidade o Senhor está, o Senhor se revela. O Senhor nasceu numa manjedoura, o Senhor não nasceu num palácio real, o Senhor não nasceu num berço de ouro, o Senhor foi colocado num coxinho, Senhor, na simplicidade, na humildade. O Senhor não entrou em Jerusalém naquele dia num cavalo branco,
de guerra, amparado por arqueiros e soldados. O Senhor entrou no jumentinho, na simplicidade, na humildade, Senhor Deus, e o Senhor quis permanecer conosco na simplicidade do pão e do vinho consagrado na sua igreja, o seu corpo e o seu sangue. Obrigado, Senhor Deus, e eu preciso, Senhor, dessa fé que me leva a viver essa humildade, essa obediência, essa submissão à sua vontade. Eu quero, Senhor, eu preciso dessa fé. Aumenta a minha fé, dá esse dom da fé, para que eu possa caminhar, não na visão humana, mas caminhar na fé, na visão espiritual, para que eu enxergue, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Vem, Espírito Santo, e sela na minha vida. Ergue os seus braços e diga para Ele: Espírito Santo, sela na minha vida essa obra, sela na minha vida a fé, sela na minha vida a humildade, sela na minha vida a obediência, sela na minha vida esse chamado, a intercessão, ao clamor. Sela na minha vida, Senhor, aquilo que o Senhor hoje me propõe nesse acampamento no combate da oração, a ser um intercessor. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: Espírito Santo, sela na vida desse meu irmão essa obra. Faz, Espírito Santo, na vida desse meu irmão essa obra acontecer. Obra de fé, obra de humildade e obra de obediência. Que esse meu irmão, acreditando pela fé, possa cada vez mais se colocar no serviço da oração e da intercessão na sua igreja. E agora levanta a mão desse irmão e canta, selando tudo isso. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Peça. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança. É a esperança. Cega. Que tenho em sua misericórdia. É a esperança. Cega. Eu tenho em sua misericórdia. Coloque a mão sobre o seu coração e mais uma vez cante. O que agrada a Deus, o que agrada a Deus em minha pequena. Sobe sua voz e diga: é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Você, força, o que agrada em minha pequena alma é que eu amo e minha é a esperança. Força, diga: é a esperança. Esperança, Senhor, de intercessores confiantes, Senhor, na tua misericórdia, no teu amor. É a esperança. Em sua misericórdia. E sobe sua voz no Espírito. Sim, Senhor, vem nos dar um coração assim humilde, um coração pobre, Jesus. É isso que agrada ao Senhor, a nossa pequenez, a nossa humildade, Senhor. E nos reconhecemos tão pequenos, Senhor, diante de Ti, tão pecadores, Senhor, tão frágeis. Dai-nos esta graça, Senhor, e dá-nos a humildade, e dá-nos a obediência, Senhor. Dai-nos também a fé
necessária, Jesus, para seguirmos como fiéis combatentes, Senhor, como intercessores, como profetas, como homens e mulheres de Deus, felizes, esposos, esposas, jovens. Nós pedimos, Senhor, essa graça da humildade e da fé nesta noite, Senhor, nesse dia. Dai-nos, Senhor, a tua fé, e vai erguendo o seu braço e canta: meu Senhor e meu Deus, pedindo essa fé ao Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Força. Declara o senhorio de Jesus. Meu Senhor, meu Deus. Eu creio. Peça com fé, com desejo, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Senhor e meu Deus, e meu Deus. Diga com força, como quem deseja: eu creio, mas aumenta, Senhor, mas aumenta a minha. Pega o seu braço, para terminar, cante, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Quero sua voz, pelo Deus, só você diga: dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Eu queria que agora você voltasse na direção desse irmão que está aí do seu lado. Se volte para ele, traça o sinal da cruz na testa dele e diga: meu irmão, eu te confirmo, no nome de Jesus, nesse chamado que ele te faz, a intercessão. Amém. Dá um abraço nele, diga para ele: nós estamos juntos, viu? Nós estamos juntos nessa batalha, e nós já sabemos quem vai ser o vencedor pela nossa fé. O vencedor será Jesus Cristo, e com ele nós venceremos. Amém. Vamos aplaudir. Aplauda o dom que Deus dá para o seu irmão. Aplauda também esse dom na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.